Este é o Dell XPS M1210. E ele é completamente normal. Bem-vindo ao Kickstart, uma série sobre sistemas operacionais de inicialização rápida, do início da era moderna do PC, que foram incluídos em milhões de computadores, completamente ignorados, e depois esquecidos por completo por bons motivos. Agora, no último vídeo, prometi a vocês uma olhada no sistema operacional de inicialização instantânea mais complicado e devastador já concebido. Não é isso. Ainda não. Temos que passar pela lama antes de chegarmos às coisas realmente boas. Na verdade, eu não disse que seria o próximo vídeo, mas este episódio será rápido. Você dificilmente notará. Se você quiser a história completa, pode assistir ao episódio 1 se quiser, mas não precisa. Tudo o que você precisa saber é que no final dos anos 2000, na época em que o Windows Vista foi lançado, os PCs começaram a inicializar muito lentamente. Como se estivéssemos falando de vários minutos para inicializar quando o Windows XP inicializava em 30 ou 40 segundos no mesmo hardware. Isso provavelmente foi causado pela marcha implacável da tecnologia. Todos nós tínhamos discos rígidos giratórios naquela época. E o Windows Vista tinha mais de 1 GB de dados espalhados em uma tonelada de arquivos minúsculos. Então demorava muito para carregar, especialmente em hardware que não era de primeira linha. O problema melhorou um pouco quando o Windows 7 foi lançado e praticamente desapareceu quando começamos a colocar drives de estado sólido e tudo mais. Mas por um breve período, perto do fim dos 2000, os fornecedores de PC estavam em pânico e procurando uma maneira de acelerar os tempos de inicialização sem realmente oferecer um hardware melhor, já que isso era impossível. O que eles fizeram em vez disso foi enviar máquinas com 2 sistemas operacionais. Uma instalação normal do Windows e, em seguida, um segundo sistema operacional muito menor, que inicializava mais rapidamente, geralmente uma pequena distribuição Linux. Até agora, nesta série, vimos um Sony Vaio, que levou 4 minutos inteiros para inicializar o Windows, mas apenas cerca de 30 segundos para inicializar seu sistema operacional secundário. Mas tudo o que ele podia fazer era reproduzir DVDs, então não havia muito sentido. Também vimos o Asus ExpressGAT, também conhecido como Splashtop, uma cópia do Linux que poderia viver diretamente na sua placa-mãe, mas que não oferecia quase nenhum software, exceto um navegador da web. Milhões de pessoas sabiam vagamente que o tinham, mas ninguém se importava, especialmente porque ele inicializava apenas alguns segundos mais rápido que o Windows. De qualquer forma, até onde desenterramos essa indústria esquecida, ela não deixou nada como uma impressão positiva. O histórico desses sistemas operacionais é lixo, para dizer o mínimo. Eles simplesmente não ofereciam melhorias suficientes para valer a pena o incômodo. Mas ainda havia espaço para fazer pior. Já temos informações suficientes para dizer que lançar uma distribuição Linux ruim não foi a bala de prata para curar os problemas da indústria de PCs de 2007. Mas e quanto a um fornecedor que decide voltar para 2006? Sei de pelo menos 3 empresas que adotaram a abordagem que abordarei hoje. A que vamos colocar na casinha do cachorro é a Dell, porque por acaso tenho o XPS M1210 deles em mãos. Não tenho nenhum dos outros e esta é uma solução tão idiota que não vale a pena comprá-los. Só para mostrar a vocês. A máquina em si não é tão ruim assim. É um Core 2 Duo 2 com alguns GB de RAM e é da linha de jogos da Dell, então ele foi enviado com a GeForce Go 7400. Pelo menos se você tiver o acabamento alto. Não é isso? Então ele tem uma Intel GMA 945 para combinar com o LCD de 1280 por 800. Ele pelo menos ainda tem uma unidade óptica. Eles ainda eram bem universais na época, mas eles estavam começando a excluí-los das máquinas compactas, e este é apenas um laptop de 12 polegadas. O tamanho perfeito. Eles nem deveriam fazer máquinas maiores do que isso. Então é legal que eles tenham deixado. No geral, essa coisa parece bem construída. Parece bem legal para a época. O teclado é bem sólido e a bateria, embora seja uma substituição de reposição, ainda mantém a carga. Então, como um item de colecionador, é bem decente. É uma pena que não seja um modelo topo de linha. Seria legal ter uma pequena máquina que pudesse rodar mal videogames 3D apropriados para a época, mas em geral, esta é uma máquina que você não se importaria em ter naquela época. Agora, muitos sistemas operacionais instantâneos são muito fáceis de perder completamente. A maioria das pessoas nem percebeu que os tinha em seus computadores. Esta máquina, no entanto, na verdade, deixa isso bem claro. Veja, ao lado do botão liga-desliga normal, há um segundo botão liga-desliga rotulado, como Media Direct. E esse é o nome do sistema operacional que estamos olhando hoje. Você pode realmente se lembrar de ter este botão se tivesse um laptop Dell, porque eles o enviaram em uma tonelada de máquinas em vários segmentos de mercado. E de fato, um monte de gente me disse que notou, mas que nunca se preocupou em pressioná-lo para ver o que é. Isso não me surpreende nem um pouco. Como eu disse antes, todos esses sistemas operacionais instantâneos são basicamente invisíveis para os nerds. Mesmo que soubéssemos vagamente que eles estavam lá, presumimos que seriam inúteis e não nos preocupamos em investigar. E estávamos certos, eles eram inúteis. Esta série existe em grande parte para justificar nossas suposições, mas esta é ainda mais inútil do que a maioria. Comecei esta série, e de fato, este episódio com a alegação de que os computadores inicializavam muito lentamente em 2007, e que o Windows Vista era o culpado. Bem, esta máquina quebra essas regras de várias maneiras. Na verdade, é de 2006. Ele não veio com o Vista e não inicializa lentamente.
De acordo com esta análise do M1210 de seu lançamento original, ele veio com o Windows Dispatch e tinha um daqueles pequenos adesivos que diz Vista pronto na parte inferior. Esta máquina, por outro lado, claramente foi enviada em 2007 porque tem o adesivo do Vista nela. Ainda assim, a Dell estava definitivamente vendendo esta máquina exata com este hardware exato, em 2006 executando o Windows XP. E eu garanto droga, que carregou num piscar de olhos, provavelmente 30 segundos ou menos. Então isso coloca essa máquina completamente fora da disputa pela nossa narrativa. E mesmo quando começaram a vendê-lo com Vista, isso não mudou nada. Esta máquina está executando o Vista. Eu instalei a partir da mídia de restauração da Dell. Ela está usando o Service Pack 1, e da inicialização para um desktop leva apenas cerca de 40 segundos. Se você quiser ser generoso e esperar a barra lateral do Windows carregar, isso às vezes nos leva até 50 segundos. Mas menos de um minuto é o melhor que se consegue em qualquer PC atualmente. Diga aqueles dias. Agora isso é válido. Quando você fala em contexto, isso é válido. Como nos dias em que estou realizando a PET. Mas farei de novo. Menos de um minuto é o melhor que se pode conseguir em qualquer PC naquela época. Isso até mesmo em um disco giratório contemporâneo de 5.400 revoluções por minuto. Eu não o troquei por um SSD ou algo assim. Então, ainda nem chegamos ao momento do SO deste episódio e já estamos duvidando de sua utilidade. Esta máquina já teve algum problema de inicialização lenta? Pessoalmente, acho que não. Mas vamos considerar todos os fatores. Eu afirmei no primeiro episódio que a maior parte do problema de inicialização lenta não era realmente o hardware ou o sistema operacional. Discos giratórios e código ineficiente da Microsoft podem ter contado para alguma coisa, mas a maior parte do problema provavelmente era o malware que os fornecedores de PC amontoavam em seus sistemas. Toda essa porcaria como McAfee e WeatherBug. E esta máquina, pelo que vale, não tem nada disso instalado agora. Eu literalmente tirei isso do lixo. Não tinha disco rígido. É por isso que só tem um buraco enorme na lateral onde a bandeja deveria estar. Tive que colocar um pouco de fita ali para segurar o disco. Então, tive que recarregar esta máquina do zero, obviamente, e talvez seja esse o problema. Talvez eu não tenha entendido tudo o que veio com isso. Talvez a Dell o tenha enviado com um monte de porcarias instaladas e isso estava deixando a inicialização lenta. Mas eu não acho, porque a Dell nunca foi tão agressivamente estúpida em empacotar porcarias quanto qualquer outro fornecedor. Eles simplesmente não são tão mesquinhos. Eu costumava trabalhar com reciclagem de PCs. Eu vi milhares de Dells contemporâneos com essa coisa, muitos deles com software original, e não me lembro de eles terem sido entupidos com o mesmo tipo de porcaria que você veria em um Toshiba ou NHP. E eu restaurei toneladas de máquinas Dell a partir da mídia de recuperação original. E ao contrário de quase todos os outros fornecedores, os discos de recuperação da Dell são apenas instalações de estoque do Windows com alguns drivers Deepstreamed e nada mais. Mesmo se você executar os discos de utilitários e drivers, ele ainda não acumula nenhuma porcaria de costume. É apenas um driver do Touchpad Synaptics e o centro de serviços Dell. Acho que a Dell acabou de lançar carregamentos de SO realmente limpos e provavelmente estamos vendo muito bem como era a experiência original. Então, logo de cara, temos que nos perguntar por que estamos aqui. O que esta máquina está fazendo nesta série? Por que isso precisaria de um recurso instantâneo? Francamente, não tenho uma resposta. Teríamos que perguntar a Dell porque é assim que isso foi comercializado. Uma análise de texto da Nando Inspiron 1705, CES 2006, por exemplo, que tinha o mesmo recurso, disse que a interface de mídia direta foi projetada para minimizar a quantidade de tempo necessária para colocar seu notebook em funcionamento. Então, o Media Direct é definitivamente parte da história da ativação instantânea. Por quê? Ele inicializa realmente fenomenalmente rápido ou oferece recursos exclusivos? Qual é o problema aqui? Bem, vamos descobrir. Se pressionarmos o botão de ativação instantânea, ele acenderá uma luz de energia separada. O que você achou disso? Tudo bem. 45.000. 678, 910, 1112, 1314. Tudo bem, inicializou em menos de 15 segundos. Bastante impressionante, mas vamos segurar nossos aplausos se você está pensando. Uau, isso parece exatamente com o Windows Media Center. Tenho algumas ideias sobre isso, as quais retornaremos, mas vamos explorar antes de especular. Não que haja muito o que explorar. Nos são oferecidas opções de filmes, vídeos, músicas, imagens, ajuda com a atualização instantânea do Office e configurações. Todos eles fazem exatamente o que você pensa, e não vou desperdiçar sua vida fazendo um tour pixel por pixel. Filmes é um reprodutor de DVD. É só isso. Vamos colocá-lo em uma mesa. Alguém comentou no vídeo do Vai onde eu disse que a porta do CD-ROM era muito frágil, dizendo algo como: acho que você deve apoiá-los quando pressioná-los. Eu não discordo. No entanto, olhe para este. Veja, é bem robusto. Sim, você provavelmente deveria apoiá-lo, mas se você pressionar aqui, esse cara não flexiona realmente.
Aquele realmente era excepcionalmente frágil. De qualquer forma, aqui está um DVD player. É exatamente como qualquer outro DVD player que você já viu. A única diferença entre isso e apenas reproduzir um DVD no Windows é que, por algum motivo, nenhum dos controles do teclado funciona. Você deve ter notado que na parte frontal desta máquina há uma fileira incrivelmente desgastada de controles de reprodução de mídia. Temos reproduzir, pausar, voltar, avançar e parar, bem como controles de volume. E você tem que usá-los no modo de reprodução de DVD, o que é uma droga, porque apertar esses botões de plástico finos e articulados é muito mais difícil do que apertar a barra de espaço. Então isso é estranho. Mas em todos os outros sentidos, isso não é diferente de qualquer outro reprodutor de DVD que você já viu, seja hardware ou software. Na verdade, se voltarmos ao menu principal, podemos ver que ele diz Powered by Cyberlink. Essa empresa é bem conhecida por desenvolver o Power DVD, um dos 2 pacotes de software que acompanham todos os drives de DVD já vendidos. Na verdade, o outro, o WinDVD, foi desenvolvido pela Inner Video, que forneceu o ambiente instantâneo para o Sony Vaio no primeiro episódio. Então podemos ver como isso funciona. Então esse é literalmente o software que você estava usando se estivesse assistindo DVD no seu computador. A seguir, temos vídeos que reproduzem vídeos. Isso pode lidar com AVIs, MPEGs, WMVs e, se voltarmos aqui, podemos realmente procurar vídeos no disco rígido local. Podemos pular direto para meus documentos ou para uma pasta de vídeos compartilhada no diretório de usuário público. Ou podemos simplesmente vasculhar o disco rígido e procurar em qualquer lugar que quisermos. Ele também suporta qualquer USB ou outros dispositivos de armazenamento. Esta máquina tem um leitor de cartão SD na lateral, então você provavelmente poderia usá-lo. E, claro, os controles de reprodução de mídia funcionam quando você reproduz vídeos. O mais interessante sobre isso, na verdade, é que se entrarmos, abrirmos um vídeo e depois voltarmos para o menu, ele continua tocando em uma pequena miniatura aqui embaixo, mesmo se você sair e for para outra área. Então, se voltarmos, iremos para a próxima seção aqui, iremos para as imagens. Este é, claro, um visualizador de imagens. Ele tem todos os recursos que você esperaria de um visualizador de imagens. Por exemplo, podemos visualizar uma imagem. Ela pode ser visualizada no disco rígido local ou anexada ao armazenamento, como antes. E pode fazer apresentações de slides. Aqui vamos nós. Próxima imagem, próxima imagem, próxima imagem. E novamente ele não aceita entrada de teclado por algum motivo. Sim, nada. Você tem que usar os controles de mídia na frente. É super estranho. Por quê? Por que fazer isso? Mas de qualquer forma, quando saímos da apresentação de slides, e aí vamos nós. Nosso vídeo ainda está sendo reproduzido. E continua até você apertar o botão de parar. Sinto que o Picture-in-Picture é um recurso incomum para um aplicativo de biblioteca de mídia desta época. Talvez sim, talvez não, mas eu gosto. Continuando. A seção de música também não oferece nenhuma surpresa. Ela permite que você navegue por músicas nos mesmos lugares. Você pode realmente importar coisas para construir uma biblioteca de música. Ela pesquisará seu disco rígido, esse tipo de coisa. E então, é claro, podemos tocar uma música. E como antes, se você for para outra seção, isso continuará em uma miniatura aqui embaixo. Mas uma coisa é meio chata. Se formos tocar uma música, podemos realmente ir até lá e visualizá-la. E não tenho certeza de onde ele tira essas visualizações. Eles são bem ruins e ficam alternando aleatoriamente cada vez que você seleciona o recurso. Mas eles não serão reproduzidos na visualização de miniaturas, o que provavelmente faz sentido, mas ainda acho meio chato. De qualquer forma, a seção final aqui é o Instant Office, que é quase interessante, mas não exatamente. Ele oferece 3 recursos: contatos, calendário e apresentações. E cara, eles realmente fazem o que você pensa que eles fazem. Se você tiver o Outlook Express ou o Outlook instalado, você pode criar contatos e entradas de calendário no eToday, e o Media Direct injetará um plugin que periodicamente os raspa e copia seus conteúdos para o ambiente instantâneo. Então você pode visualizá-los daqui sem precisar inicializar o Windows e iniciar o aplicativo real. Então aqui está um contato, aqui está um evento no meu calendário. Pronto, é isso que ele faz. Você não pode adicionar ou editar nada que ele visualize. O recurso de apresentações é um visualizador de slides do PowerPoint. Você pode escolher um deck, e ele o abre no aplicativo visualizador oficial do Microsoft PowerPoint e o exibe em tela cheia. Pronto. Nada mais a dizer sobre isso. E é basicamente isso, além de ajuda.
que é ajuda. Você viu a coisa toda? Na verdade, até mesmo as opções de atualização e configuração apenas dizem para você entrar no Windows e usar o aplicativo complementar lá. Então isso foi bem chato. É apenas uma imitação estranha do Windows Media Center, que nem merece um vídeo. Então a parte interessante deve ser a implementação, certo? Esta será uma distribuição Linux de baixa qualidade, vivendo em uma partição de disco oculta ou um arquivo, ou algo assim. Foi assim que os 2 últimos episódios acabaram. E é assim que a maioria dos outros desta série vai acabar. Então vamos direto ao assunto. Vamos ver como eles enfiaram Linux no laptop. Ops. Sim, a solução da Dell para o Vista ser lento foi lançar o ZSpath. Isso é literalmente apenas o Windows XP. É tão minimamente modificado que eles nem se preocuparam em matar a saudação de 3 dedos. Então podemos simplesmente ir em executar aqui. Podemos iniciar o Explorer e ir para a lá está. XP incorporado. Agora isso é exatamente o mesmo que o Windows XP normal. Só que a Microsoft licencia de forma diferente e é fácil para os fornecedores arrancarem pedaços do sistema operacional para reduzir o espaço em disco e memória. O incorporado geralmente é vendido por registros de cache, telas de pedidos drive-thru, coisas assim. Mas na verdade é apenas o Windows normal com algumas coisas removidas. Veja se vamos para o Explorer. Vamos para o meu computador. Aqui estão as 2 partições de disco. A unidade D é onde o Vista é instalado e tem todos os nossos dados normais de usuário. Mas se formos para a unidade C, que normalmente não é visível, é uma pequena partição de 2 GB. E aqui está o Windows XP. Você pode dizer porque ele tem documentos e configurações em vez de usuários? E se apenas cavarmos em arquivos de programa? Vá para o Dell Media Direct. Ei, aqui estão todos os arquivos do Media Direct. Então, este é apenas um programa em execução no Windows comum. É tão comum, na verdade, que nem precisamos enganá-lo para admitir o que é. Se eu tivesse simplesmente pressionado o botão liga, desliga novamente, ele literalmente diz Microsoft Windows e tem o logotipo do XP durante o desligamento. Essa coisa é simplesmente desprovida de mistério. É incrivelmente simples, exceto por algumas pequenas esquisitices. Por exemplo, se você estivesse por perto nessa época, você poderia estar se perguntando por que esse logotipo apareceu. Normalmente quando você desliga o XP, ele não mostra uma tela em branco com um logotipo e uma barra de progresso. Isso é estranho, certo? Bem, isso é porque ele não está desligando. O XP inicializou mais rápido que o Vista, mas não muito mais rápido. Ainda levaria 30 ou 40 segundos, na melhor das hipóteses. Então a Dell ou a Cyberlink, quem desenvolveu essa coisa, deram um passo adiante e a configuraram para que, em vez de desligar, ele realmente hibernasse, o que salva o conteúdo da memória no disco, o que reduz consideravelmente o tempo de inicialização. Podemos ver isso se retirarmos a bateria enquanto o Media Direct estiver em execução. Então vamos fazer isso. Tudo bem, você pode ver que isso continuou exatamente de onde paramos. Mas só para deixar claro, vamos virar esse garotão e desligar a energia. Tudo bem, isso está desligado. Então ele não teve a oportunidade de criar um arquivo hiper. Então, quando inicializarmos novamente, ele terá que ser inicializado a frio. Vamos conectar tudo de volta. Tudo bem, vamos clicar no Media Direct novamente. Você mal consegue ver porque a tela está escura, mas esse é o pulsar normal de carregamento do Windows XP. Então, eles fizeram uma tela inicial personalizada, mas definitivamente ainda é XP. E se cronometrarmos isso, leva quase 1 minuto para chegar à área de trabalho. Na verdade, ele é mais lento que o Vista. Então a hibernação realmente faz uma grande diferença aqui. Esta era uma técnica bem nova na era do XP, e é por isso que você pode não ter reconhecido a tela de hibernação. Mas acredite em mim, parece exatamente o mesmo que no XP Vanilla, exceto que a tela normalmente diz que está hibernando. Os desenvolvedores dessa coisa tomaram as medidas mais mínimas para obscurecer sua prestidigitação aqui. Eles substituíram a tela de inicialização do XP e a tela de retomada da hibernação, e aparentemente decidiram modificar uma string em algum lugar para dizer saindo em vez de hibernando. Mas é isso. Eles não conseguiram remover o logotipo do XP completamente ou tomar qualquer ação para bloquear o sistema operacional. E não tenho certeza do porquê, já que desabilitar a exclusão de controle, por exemplo, era extremamente comum em quiosques públicos. E, por falar nisso, nem tenho certeza do porquê eles se importaram em obscurecer o fato de que está hibernando. O pessoal técnico não teria sido enganado e o pessoal não técnico não saberia o que isso significava. E isso é realmente o Dell Media Direct, em poucas palavras. É inexplicável em todos os aspectos. Estou perplexo com isso, não vejo por que ele foi projetado dessa maneira e, mais importante, não consigo ver uma razão para ele existir. Alguns minutos atrás, eu coloquei o porquê essa máquina precisaria de um sistema operacional instantâneo, e agora, tendo revisado tudo, ainda não tenho resposta. Essa coisa é de alta especificação para a época. Podemos confiar que nunca houve problemas com o tempo de inicialização. Admito que uma 32ª melhoria é tecnicamente uma melhoria. Mas você dificilmente percebe isso, mesmo sendo usado em PCs e smartphones modernos.
Você simplesmente não percebe. 30 segundos. Não é tempo suficiente para sua mente devagar. Mas mesmo que queiramos acreditar que a Dell sentiu que uma diferença de 30º segundo valeu todo esse aborrecimento, a solução que eles escolheram se torna redundante, porque depende da hibernação. Eu já afirmei antes que o modo de suspensão e hibernação não eram muito confiáveis, nem PCs nessa época. Se fossem, todo esse fenômeno de fast boot nunca teria acontecido. Os fornecedores teriam apenas dito: coloque seu PC em hibernação em vez de desligá-lo. Feito, finalizado, vá para casa. A razão pela qual eles lançaram esses pequenos e idiotas sistemas operacionais de inicialização rápida é que o modo de suspensão não era confiável. Mas por mais inúteis que fossem a maioria deles, e acredite em mim, antes do fim da série, você concordará que eles eram praticamente todos inúteis. Isso é ainda mais inútil porque faz o que eles estavam tentando evitar. Eles estão hibernando o XP. Por que não apenas hibernar? Aqui, vamos tentar isso. Tudo bem, eu queria fazer uma demonstração disso. Mas a luz de fundo desta tela simplesmente morreu bem no meio da filmagem. É quase como se essa coisa tivesse quase 20 anos ou algo assim. De qualquer forma, deixe-me arrastar o monitor. Tudo bem, lá vamos nós. Vamos em frente agora e hibernar. Tudo bem, a máquina está desligada. Vamos começar de novo. 1, 2, 3.316, 17. Tudo bem, se quisermos chegar a um desktop, talvez seja 2020. 2 segundos. Então, toda essa bobagem do XP foi inútil a serviço de 4 segundos de melhoria. Se alguma coisa, qual foi a justificativa da Dell para todo esse esforço? Eles estavam realmente interessados em vender essas máquinas como sistemas multimídia com uma experiência perfeita de aparelho? Bem, talvez, mas eles não precisaram fazer nada dessa porcaria para conseguir isso porque você poderia obter exatamente a mesma experiência no sistema operacional normal. Veja, se estivermos no Vista e apenas pressionarmos o botão direto de mídia. Ei, olha isso. É Media Direct. É o mesmo programa. É literalmente o mesmo software. Ele roda em tela cheia. A IO é idêntica. Os botões de mídia na frente funcionam. Qual possível benefício havia em rodar isso no XP em vez do Vista? Estou me agarrando a qualquer coisa neste momento. Mas poderia ter sido para economizar energia? Essa teoria surgiu antes que o laptop da série Viotix da Sony, que abordei no primeiro episódio, pudesse inicializar em uma cópia do Linux que não tinha nada além de um aplicativo dedicado para a reprodução de DVD. E eu não conseguia entender por que você faria isso quando podia simplesmente reproduzir DVDs no Windows. Eu me perguntei se talvez ele oferecesse melhor duração da bateria, mas não consegui testar isso. E embora eu tenha encontrado uma análise que realmente disse que a duração da bateria era um pouco pior no modo instantâneo, isso era, na verdade, para um modelo diferente. Então talvez realmente houvesse uma vantagem econômica. Mas eu duvido. A análise foi para outro Vaio contemporâneo e o software era idêntico, então acho que a experiência também teria sido idêntica. O Vista provavelmente foi melhor otimizado do que a maioria das pessoas dá crédito. A maior parte do que consome sua bateria quando você está reproduzindo um vídeo é a reprodução do vídeo, então mudar de sistema operacional não fará uma diferença significativa. Mas desta vez, eu decidi tentar provar isso, e meus testes parecem produzir os mesmos resultados. Não tenho paciência para fazer um benchmark rigoroso, é claro, então aqui está a porcaria que fiz. Eu tirei a bateria, conectei o bloco de energia através de um watímetro e medi a energia enquanto estava ocioso em um desktop, enquanto reproduzia áudio e enquanto reproduzia um DVD. Tudo usando o mesmo aplicativo de mídia direta em ambos os sistemas operacionais. E descobri que em modo ocioso, a máquina puxa cerca de 17 a 18 watts. Ao reproduzir áudio, é cerca de 19 a 22. E ao reproduzir vídeo ou DVD, é entre 20 e 30, com resultados quase idênticos em ambos os sistemas operacionais. Trocar fontes de alimentação pode ser um pouco estranho de medir. Pode haver picos nos efeitos ausentes ou capacitivos atrapalhando as coisas, mas, francamente, não acho que nada disso importe. Acho que é só que a diferença entre uma instalação limpa do Vista e uma instalação do XP executando exatamente o mesmo software em um sistema otimizado para dispositivos móveis é muito pequena. E ninguém deveria realmente se surpreender com isso. Esse recurso não é justificado por menor consumo de energia, pela experiência do usuário ou mesmo por tempos de inicialização mais rápidos. Então, o que resta? Na verdade, vamos mais a fundo. Por que esse aplicativo de Central de Mídia existe? Se você olhar para ele ao lado do Windows Media Center, dizer que ele é inspirado é pouco. Ele claramente foi criado para ser um clone quase perfeito em pixels. Por que a Dell estava enviando uma versão quase plagiada do Windows Media Center em vez da coisa real? Bem, pela primeira vez, acho que isso não é um mistério, e tudo se resume à segmentação de mercado estúpida da Microsoft. O Windows Vista tinha uma tonelada de SKUs que deixavam os consumidores completamente perplexos. Casa inicial básica, casa premium, empresarial e definitiva. Destes, apenas 2 vieram com Media Center, Home Premium e Ultimate.
O M1210 foi enviado com vista business, e isso fazia sentido. Se uma empresa real o comprasse, eles queriam recursos empresariais que você não conseguiria obter no Home Premium. A Dell, no entanto, queria que os vendedores pudessem reproduzir vídeos e apresentações de slides durante as apresentações. Então eles queriam fornecer os recursos do Media Center. Mas enviar o Vista Ultimate em um laptop empresarial era absurdo. Então eles foram com a solução mais razoável. Eles enviaram o Vista Business e então compraram um clone do Windows Media Center de um terceiro para adicionar em cima dele. E esta foi a solução mais razoável, porque a Microsoft, sem nenhuma razão concebível, não venderia esse programa por conta própria. O Windows Media Center é apenas um programa. É um ESE. Não há razão para que eles não pudessem ter pegado o AIS $20 por máquina e deixado a Dell adicioná-lo. Mas eles queriam sua segmentação de mercado ridícula. Então a Dell foi forçada a essa solução estúpida. E eles estavam fazendo isso nesta máquina, mesmo quando ela estava sendo enviada com o XP. Como o problema era ainda pior naquela época, o Media Center era sua própria edição completamente separada do XP, disponível apenas para OEMs. E novamente, a Microsoft não ofereceu nenhuma solução para adicioná-lo ao XP Pro. Então, em 2006, se você quisesse aceitar conexões de área de trabalho remota, ingressar em um domínio e ter o Media Center, a Microsoft diria para você ir mijar em uma corda, em vez de pegar seu dinheiro. Mas quando tudo isso foi feito, como ainda poderia ter sido lucrativo, eles estavam enviando uma licença completa do Windows, mais uma licença incorporada, mais um aplicativo de terceiros. Se tudo isso ainda fosse mais barato que o Vista Ultimate, então a Microsoft deve ter cobrado taxas de licença criminosas, embora eu possa acreditar nisso. Então a existência do clone do Cyberlink Media Center faz algum sentido. Talvez, possivelmente, mas a situação do XP de inicialização dupla ainda não. E eu realmente só tenho uma teoria para sua existência. O Media Direct não era para esta máquina. O Inspiron 1705 que a Antec estava analisando na CES 2006 não tinha um Core 2 Duo. Ele tinha um Core Duo, um chip consideravelmente inferior. Ele também estaria disponível opcionalmente com um Core solo, o que é quase como executar o Vista em um Pentium 3. Estou disposto a acreditar que essas máquinas demoraram o suficiente para inicializar para justificar essa porcaria. Se você ainda conseguisse chegar ao Media Direct em 15 ou 20 segundos, então sim, isso provavelmente contava para alguma coisa. E se a Dell fosse parecida com a Asus, então em vez de apenas adicionar esse recurso às máquinas onde era garantido, eles provavelmente emitiram ordens permanentes para colocá-lo em todas as máquinas em sua linha, que se encaixassem em certos parâmetros, resultando em produtos bizarros e inúteis. E eles não estavam sozinhos. Pelo menos 2 outras empresas fizeram exatamente a mesma coisa, provavelmente por razões semelhantes. A Samsung enviou um monte de sistemas em sua série de filas com algo chamado AVNOW, ou AV Station, que é tão obscuro que o Google geralmente retorna apenas erros de grafia. Mas consegui encontrar uma captura de tela e parece ser outro clone do Media Center. Também encontrei uma imagem do CD de recuperação e é definitivamente baseado no Windows. A HP também enviou várias máquinas, incluindo o DV6000 com HP Quick Play. Mesma cor. Não há quase nenhuma informação sobre isso online, além de menções passageiras em análises e vídeos de resolução tão baixa que você literalmente não consegue ver o que está acontecendo. Mas as poucas capturas de tela claras que podemos encontrar sugerem que, novamente, é um clone do Media Center, e não consigo realmente encontrar a mídia de recuperação, mas a Wikipedia afirma que pelo menos uma versão disso também era baseada no Windows. Não tem dúvidas de que essas soluções eram praticamente idênticas à que acabamos de ver, e é por isso que não me incomodei em levar nenhuma dessas máquinas para demonstração. Os Samsung são realmente difíceis de encontrar e, segundo relatos, as máquinas HP com Quick Play destruíram a si mesmas, provavelmente devido ao design térmico ruim, como era o estilo da época. E tudo isso realmente se encaixa porque estamos falando sobre um recurso que eu acho que era basicamente destinado a tornar os computadores de grau de lodo um pouco mais toleráveis. Estou um pouco curioso para saber se realmente fez isso, mas sinto que o fato de você não encontrar nenhuma informação sobre nenhum deles online sugere que não fez muito sucesso. E é isso para o episódio 4 do Kickstart. Espero que você não tenha reservado uma tarde para isso, mas ainda espero que tenha gostado. Se gostou, considere se inscrever no meu canal e talvez ative as notificações para saber quando o próximo episódio for lançado. Este será sobre a solução instantânea mais absurda e amaldiçoada que já vi. Então, você não vai querer perder. E se você realmente gosta desta série, considere me apoiar no Patreon, como essas pessoas aqui. Eu não poderia comprar essas máquinas, ou estúdio para mostrar a você, ou gasolina para meu carro, por falar nisso, sem o apoio de espectadores como você. Sou incrivelmente grato a todos que estão tornando isso possível. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir.